Então, tirando a dúvida aqui do Antônio, pessoal. O Antônio estava com dúvida, eu não consegui entender bem a pergunta dele, sobre o PDAway. Eu entendi como se fosse PDAway de uma forma geral, como a gente tem que marcar em patamares de venda, a gente tem que procurar PDAways vendedores, patamares de compra, a gente tem que procurar PDAways compradores, como eu expliquei no vídeo de ontem. Só que a dúvida do Antônio foi a seguinte, é sobre o PDAway que a gente procura dentro do range da faixa de abertura, tá? A dúvida do Antônio foi essa, o PDAway que a gente procura dentro da faixa de abertura. Esse PDAway, ele vai servir para quê? Para níveis de você ter condições de trabalhar dentro da faixa de abertura. Como assim, David? Esse PDAway ele é marcado aqui, como por um exemplo, aí a gente vem, marca o range, máxima, mínima, máxima, expande, certo? A gente tem nossos níveis aqui. Só que esses níveis, eles estão aonde? Estão fora do range, tudo bem? Estão fora do range. Esse PDAway aqui, a gente faz de igual forma e mede o quê? Mede ele. Daqui até aqui. Deixa eu só pegar aqui. Daqui até aqui e a gente mede ele, mede níveis de expansão. Deixa eu entrar aqui, estender à direita. Quando o preço volta para dentro disso daqui, ó, eu tenho níveis onde, se eu estou pessimista, eu não preciso explicitamente aguardar para chegar aqui abaixo, tá? Eu não preciso explicitamente aguardar para chegar aqui abaixo, para só então eu estar procurando. Pelo quê? Por vendas. Porque quando o preço adentra aqui, ó, eu consigo ver que ele está abaixo desse range expansivo do PDAway aqui, ó. Nível menos 5, nível 1. O preço vem, trabalha abaixo do range, vem, trabalha abaixo desse primeiro nível expansivo do PDAway aqui, ó. Quando? Aqui, ó. Quando ele faz isso aqui, o que, é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um nível de quê? Fair Value Gap. Posso adentrar vendido aqui. Para buscar o quê? Buscar patamares no 50% desse Fair Value Gap que eu tenho aqui. E o inverso é verdadeiro. Quando o preço começa a expandir aqui, Antônio, que ele começa a trabalhar acima desses níveis de medição desse Fair Value Gap aqui, desse PDAway, olha o que é que ele faz. Ele vem, quebra aqui níveis, ó, como um breaker, quebra aqui também outro nível, e ele apoia onde? Apoia nesse nível expansivo do Fair Value Gap. Não é uma mágica, mas se você prestar atenção, o que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um nível de Fair Value Gap, e dentro desse Fair Value Gap, o que é que está confluenciando? O que está confluenciando é esse rangezinho aqui, ó, que é o quê? É o nível de expansão do PDAway. Então, esse PDAway que a gente escolhe é de preferência nossa. É um Fair Value Gap, é um bloco de ordem, e a gente faz a medição desse nível. Eu prefiro Fair Value Gap porque geralmente é o que fica mais explícito nas maiorias das vezes. Então eu faço a medição desse Fair Value Gap. Por exemplo, ontem, dia 15, essa faixa horária. Deixa eu pegar o do meia-noite para que você possa ver. Meia-noite ontem. Bem aqui, ó. Só que muitas vezes eu não marco ele. Não marco ele muitas vezes. Tá aqui meu range. Basicamente aqui tá meu Fair Value Gap. Repara que eu não marquei ele. Ó, não marquei ele. Só marquei esse rangezinho aqui. Que é aqui e aqui. Pronto. Na verdade eu até marquei. Deixa eu tirar isso aqui, deixa eu tirar isso aqui. Tá aqui, ó. Meu range de gap aqui. Então, quando o preço volta para dentro desse range da faixa de abertura, esse PDAway que eu marquei aqui e expandi ele, repara depois o que é que o preço faz, ó. Aqui tá o meu gap. Aqui tá o meu Fair Value Gap aqui, ó. Daqui até aqui. Ó. Aqui tá meu Fair Value Gap. Olha depois disso aqui. Quando o preço está trabalhando dentro desse range, olha como ele trabalha como? Milimetricamente, respeitando esses níveis de expansão aqui, ó. Olha como ele volta para dentro do range aqui e volta a trabalhar abaixo do nível de expansão desse range, ó. Volta a trabalhar abaixo do nível de expansão desse range. Olha então o que ele começa a fazer. Começa a jogar o preço mais para baixo. Deu pra entender melhor agora? Mais ou menos? Sim, sim. Não, deu para entender. Eu estava a trabalhar, mas não fazia a marcação do PDAway. Bem, eu fazia a marcação, mas não fazia a expansão e nem fazia essa leitura. Certo. Eu só usava o range. Entendi. Apenas, sim, eu Então, expandi os níveis. Sim, sim. Então, basicamente, esse PDAway dentro dessa faixa, o que é que ele significa? O que é que ele simboliza? É basicamente uma faixa de abertura. É basicamente a mesma forma que você vai trabalhar na faixa de abertura, você vai estar usando aqui dentro desse range. A faixa de abertura você expande. O PDAway você também expande. Geralmente, a expansão desse PDAway de menos 5 e 1 vai dar dentro dessa faixa de abertura. Então, quando o preço está dentro dessa faixa de abertura, você começa a observar o comportamento do preço. Por exemplo, aqui está o meu Fair Value Gap de ontem, que eu marquei. Aqui está o meu Fair Value Gap de ontem que eu marquei. Saiu da faixa de abertura. Trabalhou acima do nível máximo e voltou para dentro dele. Trabalhou abaixo do nível aqui, ó. É que eu tenho em mente que o preço comece a jogar mais para baixo. Consegue entender agora melhor? Sim, sim. Você me marcou, no 15 minutos aqui, ó, esse patamar. Que eu creio que tenha sido uma dúvida sua também, Antônio, sobre o alinhamento de time frames. Há um tempo atrás. O Márcio marcou esse Fair Value Gap que está por aqui, ó. No 15 minutos, mais ou menos aqui nessa faixa de abertura. Repara que o preço interage nela aqui, interage. Mas eu vou procurar uma entrada quando, pessoal? Quando no time menor, eu consegui identificar uma possibilidade de entrada, como eu consegui identificar, e eu fiz a entrada. No 1 minuto aqui, ó. No 1 minuto aqui. O que, é que a gente tem aqui? A gente tem um ITH sendo quebrado. Mas por que isso aqui é um ITH? Ele fecha um nível de Fair Value Gap. Ó. Ele fecha um nível de Fair Value Gap. ITH. ITH barra MSS e barra o quê? Barra um breaker. Por quê? Ele trabalha abaixo de um STL aqui, ó. Trabalha abaixo desse STL, capturando liquidez. Volta para trabalhar acima de um ITH, que é uma máxima intermediária. Volta a níveis de Fair Value Gap e começa a fazer o quê? Começa a me dar direção de mercado. Aí eu falo para vocês, ó. Busca operar a partir das 8h30. Por quê? A partir das 8h30 inicialmente, né? Para quem já tem um feeling maior de mercado. Mas inicialmente 9h30 é o ideal, que é aqui, ó. 9h30 aqui. Por que isso? Porque olha como o mercado, ele anda, mas não anda tão rápido quanto aqui às 9h30. Então ele quebra aqui dentro do Fair Value Gap do 15. Então o que é que eu tenho aqui? Eu tenho patamar de entrada para compra. Bem aqui, ó. Aqui eu tenho patamar de entrada, o preço vem, a notícia, o corpo faz o estrago, mas a vela faz o estrago, mas o corpo que conta a história. O que é que esse corpo aqui ele tá me contando? Ele tá me contando que ele ainda tá autista. Por quê? Ele não superou a mínima aqui, ó, com os corpos. Principalmente velas de notícias. Essas velas de notícias assim, principalmente elas, fazem muito estrago, mas o corpo é quem conta a história. Olha o corpo dela como é que tá. Quebra essa máxima, ainda com esses dois pavis eles fazem um estrago absurdo e volta aonde? Volta nesse outro range aqui, ó. Eu tenho possibilidade de entrar aqui, mas foi antes da notícia, não recomendo. Depois que a notícia aconteceu, olha esse outro range. Esse range aqui ele tá o quê? Tá autista. Por quê? Quebrou um ITH barra MSS depois de capturar a liquidez que tá dentro de um Fair Value Gap de M15, alinhando os tempos. Eu tô em um PDAway de compra no time maior. Eu quero procurar o que agora? Um PDAway de compra em um time menor. Onde é que eu tenho esse PDAway de compra em time menor? Fair Value Gap aqui, Fair Value Gap aqui. Então o preço expande, volta nesse bloco de ordem aqui e começa a subir.
Entendeu? Começa a subir. Pô, David, mas por que o preço deu essa esticada aqui? 9,5. Mas não só isso, David. Como é que eu consigo antecipar essa parada aqui? Um detalhezinho um pouquinho maior. Quando vocês começam a observar isso aqui, o que é que vocês conseguem ver isso aqui? Olha isso aqui. O preço lambe essa liquidez a 9,29 e fecha dentro desse range. Se vocês não assistiram o vídeo sobre a Daily Bias que eu publiquei há uns dias atrás no YouTube, assistam. Isso aqui é uma outra variante que eu vou estar publicando essa semana. Mas reparem, ó, tem essa máxima aqui e o preço retrai. O natural de se fazer é o quê? É o preço vir romper com o corpo isso daqui. Pra então eu querer ver o quê? Movimentos mais altos. Olha como ele captura só a liquidez aqui, ó. Ele só captura a liquidezinha, fecha interno disso daqui. No próximo candle eu já espero o quê? Movimentos baixistas. Movimentos baixistas. Olha como ele vem e fecha abaixo da mínima desse candle. Pra esse próximo candle aqui, eu espero o quê? Movimentos baixistas. Vindo até por aqui mais ou menos, ó. Isso aqui é scalper. Você pode pegar uma venda aqui, um scalper, a partir dessa leitura de Daily Bias em um candle de 1 minuto. Então o mercado começa a ser jogado pra baixo. Só que o patamar, ele tá vendido no 15 minutos, ó. Ele tá vendido no 15 minutos. Eu peguei essa compra aqui? Peguei. Mas na ciência do quê? Na ciência que eu tô em um patamar vendido. Por que eu tô em um patamar vendido, David? Porque desde a quebra desse swing lowzinho aqui, desse bloco de mitigação que tá bem aqui, o mercado ele tá reagindo bem à venda, ó. Tá reagindo bem à venda. E agora o que é que vem? Vem um conceito a mais, um plus a mais. Que conceito é esse, David? É o conceito de gap de abertura. Como assim, conceito de gap de abertura? Entre o fechamento do dia passado até a abertura do dia atual, existe um gap. Isso aqui é um horário de pregão eletrônico. Isso aqui é um horário de pregão eletrônico. O que acontece entre as 4h14 da tarde de ontem, deixa eu colocar no minuto aqui para que vocês consigam enxergar. É bom que esse vídeo já vai pro YouTube também. O que acontece? Deixa eu excluir isso aqui. O que acontece na faixa de tempo entre as 4h14 de ontem, 16h14, tá bem aqui, ó. Eu quero pegar um gráfico bem limpinho. Deixa eu excluir isso aqui. Esse aqui é o quê? É o fecho, é o preço de fechamento. Vocês vão entender porque eu falei pra vocês ontem sobre patamares de compra mais alto. O que acontece entre esse preço de fechamento das 4h14 e esse preço de abertura das 9h30 aqui, ó. Preço de abertura das 9h30 aqui. Nada mais, nada menos é que o quê? É um gap de abertura. Quando o preço de abertura de 9h30 é maior que o preço de fechamento do dia passado, nós temos um gap de abertura premium. O inverso disso é verdadeiro. Nós temos um gap de abertura premium. Quando esse gap de abertura premium acontece, o que é que a gente tem que estar olhando? Qual é o tamanho desse gap? Qual é o tamanho desse gap? Se vocês forem prestar atenção, ó, nesse gráfico bem aqui, ó. Nesse gráfico bem aqui, eu tenho marcado essa linha. O que é essa linha? Essa linha é basicamente o patamar que eu quero ver de ontem até hoje, que é mais ou menos 120 pontos, 120 handles. Por quê? Quando esse gap ele é maior que 120 handles, maior que 120 candles, ou pontos, o interessante é que o mercado ele se movimente a favor desse gap. Quando esse gap ele é menor a 120, nós temos a probabilidade de ter um mercado confuso dentro desse range, ou seja, o preço pode vir buscar patamares mais baixos. Se vocês prestam atenção, deixa eu... Cadê? Bom dia, senhores. Bom dia. Todos bem? Tudo perfeito. Show de bola. Se você prestar atenção nesse gap de abertura aqui, ó, eu não sei se o trend de vocês vai ter, mas basicamente aqui ao lado do TC-5, quando você clica nele, a gente vai ter dois nomes aqui, ó. A gente vai ter horário de pregão eletrônico. É o quê? É o que discorre depois das 16h14. Quando abre às 18 horas até 9h30 é horário de pregão eletrônico, tá? É horário de pregão eletrônico. Quando abre às 9h30 é horário regular de negociação. Então, tá, quando eu clico aqui, ó, no RTH, aparece essa diferença, ó. Preço de abertura, preço de fechamento de ontem. Reparem que essa diferença aqui, ela é o quê? Ela é altista. Isso é o quê? Isso é um gap de abertura premium. Então, o que é que eu faço? Eu meço esse gap de abertura premium. Deixa eu ver aqui. Meço esse gap de abertura premium. Quando eu meço esse gap de abertura premium, qual é o meu próximo ponto? Eu verifico. Verifica o que, David? Você verifica quantos pontos foi isso aqui. Como assim, David? Verifica quantos pontos foi isso aqui. Você vem e mede isso daqui, ó. 115. A diferença entre esse fechamento e essa abertura, na verdade, esse fechamento aqui, ó, e essa abertura foi de 120,5 pontos. 120,5 pontos. O Michael fala que quando é maior a 120, por exemplo, 130, 125, 127 e assim sucessivamente, o indicado é que o mercado ele dê prosseguimento a movimentação que esse gap premium aconteceu. Quando vocês observam ontem, ó, olha a diferença do gap de ontem. Ó, preço de fechamento, preço de abertura. 261 pontos. Então tal que às 9h27, mais ou menos, eu já estava vendo que estava muito superior a 120. Estava quase o dobro de 120. Então eu digo pra vocês, ó, é interessante que hoje o mercado busque patamares mais altos. Por quê? Eu até mandei a mensagem, contexto da operação visando patamares mais altos. Por quê? O gap de abertura foi muito grande, foi 261,25 pontos. Ou seja, o que a gente espera? Que o preço chegue a trabalhar patamares mais altos, quando esse gap acontece. Mas que patamares mais altos é esse, David? Em um time maior aqui, pessoal. Se vocês forem prestar atenção, H4, onde é que o preço está trabalhando? O gap de abertura foi ontem aqui, ó. Tá? O gap de abertura foi por aqui ontem. Quando ele abre assim, o que a gente espera? A gente espera ele trabalhar dentro de um PDAway de venda aqui, ó. Como por exemplo, aonde? Esse Fair Gap. Esse Fair Gap aqui, ó. Olha como ele trabalha dentro desse Fair Gap hoje, às 2 da manhã, mais ou menos, por volta das 2 da manhã. E nos mostra o que em 15 minutos? Nos mostra aquela visão, ó. Olha o Breaker Block, o Mitigation Block aqui, ó. Olha quando o Mitigation Block é quebrado, que eu tava avisando pra vocês às 7 da manhã, lá no grupo, ó. Presta atenção, vamos procurar venda a partir desse nível. Se chegar lá e começar a dar indícios de compra, tudo bem. Deu indícios de compra em times menores? Deu indícios de compra em times menores. Só que aqui no 15 minutos não deu indício de compra. Por quê? Ó, por quê? Ele preenche um Fair Gap aqui. O que eu tenho aqui no 15 minutos, ó? Eu tenho um ITL. Esse ITL ele é quebrado. Mas não só isso. Não só isso. O que é que aconteceu aqui? Aconteceu o Mitigation Block que eu marquei pra vocês no outro. O preço interage no preço de abertura das 7 da manhã e começa a entregar mais baixo. Quando chega no Fair Gap que o Márcio tava falando de 15 minutos, eu falei, ó, presta atenção. Tudo bem. É interessante? É interessante. Mas vamos prestar atenção. Em times maiores, interagiu. Peguei a compra. Só que eu tava atento que esse preço de abertura desse gap aqui, de ontem até hoje, não seria tão grande como foi de ontem. E o que é que isso nos dá a entender? Que o preço ele pode voltar para trabalhar dentro do range que ele quiser. Então, porque ele já tá fechando o gap de abertura. Olha lá o gap de abertura sendo fechado.
O gap de abertura foi mais ou menos daqui até aqui. 15 minutos ele tá o quê? Ele tá vendedor. Se o 15 minutos ele tá vendedor, por que no 1 minuto eu vou querer ver ele ultrapassar essa máxima aqui? Que é a máxima do range que eu tô vendedor. No 15. Não faz sentido. Entendeu? Não faz sentido isso aqui. Então o preço abre às 9h30 e abre às 9h30 quebrando o quê? Quebrando um ITL aqui, ó. Abre às 9h30 quebrando um ITL. Como eu já ensinei pra vocês. Quebrou o ITL, ele volta aonde? Em níveis caros. Ó. Então ele aqui, ó, ele tá alinhando o quê? Ele tá alinhando um time maior de 15 minutos com um time menor de 1 minuto. Ele vem, captura um STH, um topo de curto prazo, e então começa a entregar pra queda. Essa operaçãozinha aqui, enquanto eu tava explicando pra vocês, ela rolou 100 pontos. 100 pontos. E ela vai cair mais. Ela vai cair mais. Por quê? N fatores. O que é interessante que eu vejo isso aqui acontecendo? O que é interessante de eu ver que aconteça aqui? É que o preço venha a trabalhar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, deixa eu escolher isso aqui. Ó. Deixa eu pegar esse preço de fechamento e esse preço de abertura. O preço, ele tem patamares muito lindos para estar vindo trabalhar dentro desse gap de abertura de ontem. Reparem que ele trabalhou somente aonde? No primeiro quadrante desse gap de abertura de ontem. Hoje, ele já fechou completamente o gap de abertura. Já fechou completamente o gap de abertura. Então, tal que se vocês forem olharem em um horário eletrônico, esse candle aqui, ó, ele já está negativo. Por quê? Ele abre ontem às 16 horas. Ele vem capturar toda essa máxima que está aqui dentro do PDLA Fairly Gap. Por quê, David? Eu tenho um gap de abertura premium muito grande. O interessante é que o mercado ele faz com que esse movimento é a favor. Quando esse mercado se movimenta a favor, eu vou procurar um PDLA aqui em cima, em patamar de quê? Em patamar de visão macro, ou seja, HTF. Em 4 horas ele está dentro do Fairly Gap. Quando ele interage dentro desse Fairly Gap, o preço no 15 minutos, ele faz o quê? No horário normal. Ele faz um mitigation block. Ele interage dentro desse mitigation block por volta da abertura. Cai, quebra o que aqui, pessoal? Um ITL. Swing low mais alto, swing low mais baixo, swing low mais alto, ITL. Ele quebra esse ITL aqui, ó. Essa quebra de ITL aqui não foi só uma quebra de ITL no 15 minutos, foi uma quebra no H1. Uma quebra no H1 de um fechamento de um gap. Olha o gap aqui. Olha o preço fechando aqui. O que é isso aqui? É o ITL de 1 hora. Ou seja, ele tá quebrando ITL de 1 hora. É bacana. Eu tava atento a compra aqui num curto prazo. Como eu fiz aqui. A compra e mostrei pra vocês. Por quê? Porque no H1 ele tá quebrando o ITL. Se ele tá quebrando no H1 o ITL, ele vai querer defender o quê? Querer defender swings highs. O que é swing high aqui agora ele é? É um ITH. Swing high mais baixo, swing high mais alto, swing high mais baixo. O que isso aqui se torna? ITH. ITH. Então ele vem, olha 15 minutos, como ele interage no breaker block por aqui, retrai e volta aqui. Operação de abertura. O que é que o mercado tende a estar fazendo aqui? Venda. Venda. No curto prazo. No 1 minuto, como eu mostrei pra vocês aqui. Venda. Venda. Olha aqui. O preço vem fechar o gap de abertura. Trabalha todos os níveis, todos os quadrantes do gap de abertura desde ontem até hoje. Trabalha. Tudo bem. Então ele vem fechar tudo isso aqui. E então ele começa a ver se vai querer trabalhar pra cima ou pra baixo, depois desse gap todo fechado. Repare, não teve 120, não teve mais que 120, teve 120,5, mas é muito pouco. Quero ver um 130, um 140, 150, 260, como foi ontem, que eu avisei pra vocês lá no grupo. Então o mercado começou a trabalhar mais alto. Então, a compra que eu fiz por aqui, no curtíssimo prazo. Por quê? Um HTF, H1, M15, H4, tá me contando outra história, tá me falando outra coisa, tá me mostrando outro enredo. Então tal, que eu tô pessimista pra caramba nessa questão aqui, do preço fim interagir dentro desse gap de abertura de ontem. Pode ser que ele venha. Pode ser que ele venha. O que a gente tem no mercado fazendo? Quebrando swing lows, ó. E voltando para estar marcado para então chegar a preços mais baratos. Tudo bem? O inverso disso é verdadeiro? O inverso disso é verdadeiro. O gap de abertura, quando ele é abaixo do fechamento de ontem, é um gap de abertura de desconto. Então eu vou procurar a mesma forma. Deixa eu ver se eu encontro um gap de abertura de desconto aqui para vocês. O gap de abertura de desconto é quando o preço de abertura é menor do que o preço de fechamento de ontem. Gap de abertura de alta. Olha aqui, ó. Gap de abertura de baixa. Quantos pontos foi isso aqui? Fechamento barra abertura. 250. O que é esperado para esse patamar aqui? É que dê continuidade. Há preços mais baixos. Porém, entretanto, toda vez que a gente consegue ver é que ele não dá continuidade e volta para dentro desse quadrante. Ó, ele não dá continuidade e volta para dentro desse quadrante. Ah, David, mas por que isso? Cadê? Dia 13 de janeiro. Vamos ver como é que dia 13 de janeiro ele estava? Só para vocês terem noção e entender um pouquinho. H1. Dia 13 de janeiro, bem aqui. Fechamento, barra, abertura dia 13 de janeiro. Olha onde é que ele está. Dentro dessa captura de quê? De possivelmente um PWL aqui, ó. Captura de liquidez de meses, ó. Captura de liquidez de meses atrás. Pontos de relevância. Eu tenho que ter marcados no meu gráfico. São as próximas horas que eu vou estar passando para vocês. Como assim, David? Máxima e mínima dos 2, 3 meses anteriores. Máxima e mínima das 2, 3 semanas anteriores. Máxima e mínima dos 2, 3 dias anteriores. Porque são pontos de liquidez muito relevantes. Pontos de liquidez muito relevantes. Não adianta ter o setup plus extra max alinhado para venda quando você chegar nesses pontos. Se tem um ponto muito alto de liquidez, você tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Deixa eu colocar em um diário para ver como é que tá aqui. Só para ter confirmação. Só para ter confirmação aqui. Ó, dezembro, bem aqui. Ó. É a mínima de dezembro que está sendo capturada. Lá naquela abertura. A mínima de dezembro. Cadê novembro? Não é a mínima de novembro, mas é um swing que dá impulso para dezembro. Ó, não é a mínima, mas é um swing que dá impulso para dezembro. Quando por isso chega nesse ponto aqui de uma liquidez mensal barra uma liquidez de semana, provavelmente, e você vê isso daqui, bem aqui, ó, e o preço começa a dar indícios de reação após essa captura de liquidez, esse conceito aqui de gap de abertura, eu já fico um pouco cético. Será que esse gap de abertura não foi só para impulsionar o preço para capturar essa liquidez aqui? E agora mover no extremo contrário?
E você consegue perceber que esse gap de abertura foi justamente para isso. O preço vem, quebra swing high aqui, não qualquer swing high, mas um ITH, volta nesse ITH lá por volta das 2 da tarde e começa a fazer o quê? Começa a entregar mais alto o preço. Começa a entregar mais alto o preço. Tá? Então são os contextos. Não é porque um conceito não funcionou que ele não esteja certo. Ele está dentro de que contexto? Você tem que sempre se perguntar isso. Ele está dentro de que contexto? No contexto macro, qual é o nível que ele está? Será que ele não está capturando a liquidez? Será que ele não está chegando junto de um patamar de interesse muito alto, que tem muitos vendedores ali? Onde tem muitos vendedores, o que é que o PDA vai querer fazer? Vai querer comprar de monte. Vai querer comprar de montão. Então não adianta. Não adianta eu procurar aqui um conceito dentro de um nível. Diferente a isso, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um gap aqui, ó, que dá continuidade. Quantos ticks? Fechamento desse, abertura desse. 158. Aqui, um gap de desconto também. 158. Olha no contexto certo. Aqui, ó, 158. Olha no contexto certo. 158. Se o preço, ele volta. 15 minutos. Deixa eu marcar aqui. O preço ele não volta. Fechamento, barra abertura. Horário regular, dia 10. Horário regular, dia 10. Bem aqui, ó. Então o preço vai e começa a fazer o quê? Entregar níveis mais baixos de venda. Então, sempre façam essa pergunta, onde é que está esse contexto? Então, o gap de abertura, como é que foi que ele aconteceu? Como é que ele está surgindo? Qual contexto ele está? Então, esse gap de abertura de hoje, por exemplo, ó, que acabou de acontecer, bem aqui. Acabou de acontecer bem aqui, ó. Que eu avisei para vocês no grupo. Vamos prestar atenção. Deixa eu colocar aqui, horário regular, preço de fechamento, preço de abertura de 9,5. Ó, aqui tem o meu gap. No contexto certo, faz toda a diferença. Gap de abertura premium. O gap de abertura de hoje, esse gap de abertura de hoje aqui, ó, não foi tão bonito. A maior que 120 pips, não foi. Não foi tão bonito. O que é interessante é eu ver esse gap trabalhando dentro de uma faixa de POE maior, H4. Tá dentro de um pegada gap, como eu mostrei pra vocês. Então eu comecei a alertar pra vocês, ó. No 15 minutos, no horário regular, o mercado já começou a cantar. O mercado já começou a cantar no 15 minutos. Mitigation block. Mitigation block. Então eu chamei a atenção. Ó, toma cuidado nesse value gap. Se ele der reações, tudo bem. Ele deu reações de muito curto prazo. Só que nesse time aqui ele não deu reação pra continuar uma compra. Então você já fica o quê? Atento a não comprar isso daqui. E vender isso daqui. Venda caro. Venda pra quem quer comprar caro. Se as pessoas querem comprar caro, o problema é delas. O problema é delas. Eu tô aqui pra vender caro pra elas. Bem aqui, ó. Onde está esse nível? No topo aqui, Bruno. Topo mais baixo. Esse fundo intermediário aqui, ó, fica sendo um mitigation block. Bem aqui, ó. Mitigation block. Quando a quebra dele aqui, olha o que o preço começa a reagir. Olha desde ontem. Ontem não. Cadê? Alt G. Domingo, dia 12. 18 horas. Olha a visão da semana. Vamos marcar os gaps de abertura aqui pra gente prestar atenção. Aqui eu tenho um gap de abertura de segunda. Sexta pra segunda pra terça, quarta pra quinta. Deixa eu só ver se eu tô marcando correto aqui, pra não me precipitar os gaps de abertura dessa semana. Eu tenho esse gap de abertura, tenho esse gap de abertura aqui, ó. Olha esse outro gap de abertura quando ele foi minúsculo. Aqui, barra aqui, quantos? Foi isso aqui. 100. Olha esse gap de abertura de 100. É natural que ele fique confuso e queira voltar pra dentro disso aqui. Voltar pra dentro disso aqui. Olha esse gap baixista aqui, ó. Gap de desconto. Ele foi totalmente preenchido. Ele volta pra patamares do que esse gap aqui, ó. Volta pro quarto quadrante. O que é esse quarto quadrante? É um patamar de desconto. De onde pra onde? Disso daqui, ó. Pra isso daqui. Deixa eu tirar isso daqui. Aqui. É um patamar de desconto. Então o preço vem e começa a fazer o quê? Esse gap de abertura zona aqui, ó, de ontem, ele aconteceu por conta do quê? Toda essa reação, ó. Patamar de desconto da terça dentro da segunda, do range da segunda, se você percebeu. Então o preço começa a chegar a níveis mais altos. Entendeu? Chegar a níveis mais altos. Porque eu penso que o mercado ele pode estar vindo trabalhar dentro desse gap aqui, de abertura de ontem. Porque ele está dentro desse range aqui, ó. Porque ele está dentro desse range. Ele fechou todo esse gap de abertura, está trabalhando abaixo desse gap de abertura, que foi um gap premium, está trabalhando abaixo dele. Eu imagino que ele venha abaixo desse nível de 50%. Abaixo desse nível de 50% tá o quê? Tá justamente o segundo e terceiro quadrante do gap de abertura de ontem. Tudo bem? Tá justamente isso. Horário regular. Pregão eletrônico, horário regular de negociação. É a diferença entre o fechamento de ontem, que é às 4h14, a abertura de 9h30. Se você não tem isso aqui, ó, no seu gráfico, tá? É só vir aqui, ó. ETH, Alt Shift E, Alt Shift E. Já muda para o horário regular de negociação. Tudo bem? Alt Shift E faz a mudança do horário regular para o horário eletrônico. Alt Shift E. O que é que o mercado está acabando de fazer? Ó? Ele está capturando. Sim, mas isso funciona apenas para índices. Sim, o Michael só mostrou até então nos índices no vídeo de 2025, ele não chegou a comentar se funciona para o Forex. Não chegou a comentar ainda. Ok. Tá? É Alt Shift I? É, Alt Shift E. Ok. Bem aqui. Tá bem aqui ao lado do relógio, se não tiver, mas a princípio eu acho que tem. Você vem aqui vai ter horário de pregão eletrônico, horário regular de negociação. No meu não tem, não? Tem não? Não. Acho que é o envio pago, não sei. Provável que você esteja no gráfico errado. Tá no MNQ? Tá no gráfico do índice? Certo. Deixa eu entrar no gráfico de índice.